fazer um vídeo aí respondendo ao Mauro César, né? Eu não sei, então, é uma mensagem que ele falou, no caso, emitiu ao Benja, mas sendo de alguma forma indiretamente para mim ou não, eu vou me apropriar dessa situação, colocar na minha situação, porque alguém eventualmente poderia usar argumentos semelhantes. Aliás, na verdade, já usaram argumentos semelhantes, né? Então vamos lá. Primeiro, onde deve ser, né? Falar na questão ministerial, porque eu reclamei que isso seria exposto para muitas pessoas. Sim, se fosse com as informações verdadeiras, eu acredito que eu não poderia criticar, acho que seria algo moralmente menos errado. Considerando que a intenção da minha visão seria ruim mesmo que se falasse a verdade, mas eu não teria como criticar tanto. Poderia criticar a intencionalidade, mas eu não poderia impedir a conduta. Então, ele falou, não, onde deve ser? Ué, só que esse onde deve ser se tornou relativo, então a minha crítica continua. Onde deve ser? Em qualquer lugar? Ou seja, mesmo na rua? Quer dizer, eu não... Perceba que houve uma extensão depois. Eu não concordo que deveria ser, no caso dos ataques à minha pessoa sobre a questão trabalhadorista, não concordo que eles deveriam ser feitos no Ministério, eu mantenho o meu argumento, pela questão da expositividade, pela questão do risco argumentativo, pela questão da possibilidade de escândalo. Depois eu vou falar porque que o erro não foi meu. E não deveria ser lá pela possibilidade, risco argumentativo que escandalizaria muitas pessoas em relação principalmente a informações falsas, e mesmo que, o meu argumento era esse, mesmo que o meu nome não fosse citado, as pessoas poderiam perceber que eu iria responder um argumento falso. Em relação a essa questão de processo, questão de trabalhadorista e tudo, elas iriam perceber que eu iria responder alguma coisa, ia ficar estranho. Ou pior, se ficasse claro que era contra a minha pessoa. Então não deveria ser lá de aonde deve ser, como onde deve ser. E depois mentiram, porque depois expuseram para qualquer lugar. Na verdade, vocês não se importam com a localidade, aqui é um argumento falso. Se eventualmente Mauro César Pereira tentou levantar um argumento contra mim, esse argumento é falso, porque depois vocês não se importaram com a localidade, ou seja, onde deve ser. Então onde deve ser é qualquer lugar. Porque antes tinha que ser no Ministério. Agora em qualquer lugar. Quer dizer, inclusive para pessoas que nem entendem, que nem sabem o que está acontecendo. Quer dizer, não, né? Aqui sim, porque aqui é um local, vamos dizer, não que a rua não seja democrática, mas aqui é visado para isso. O YouTube é visado para isso. No YouTube faria um pouco mais de sentido. Agora, no local onde vai escandalizar, onde vai acabar limitando a minha pregação, vou ter que ficar falando o tempo inteiro, não tem sentido, né? Então não deve ser lá pela questão de quantidade de pessoas e pela questão argumentativa que as pessoas vão perceber que eu estaria respondendo sobre essa questão. E depois essa questão foi expandida, né? Na minha visão, de maneira totalmente errada, totalmente injusta. É um negócio bizonho. Segundo, como deve ser? Não, eu já tinha falado para descrente antes sobre a questão do trabalho e de que eu não estava trabalhando no secular. Então, como eu já tinha falado para descrente antes, prova que na verdade eles estavam repetindo os mesmos argumentos, né, as mesmas críticas que já tinham feito, inclusive algumas críticas novas baseadas em mentira. Outras talvez não tão mentirosas, mas algumas baseadas em mentira. Eu já tinha falado para descrente, então provaria que eles estariam usando esse tema para me atacar, né? Então, como deve ser, também cai por terra. A questão eu vi um argumento que não sei o que, só convence nécios e haters. Mas vamos lá, Mauro César. Bem, mesmo nécios e haters tem lá os seus momentos de esclarecimento. E mesmo intelectuais, né, ou assim ditos, não sei se são intelectuais ou pessoas com alguma condição de erudição um pouco maior, né, talvez não necessariamente intelectuais, mesmo intelectuais ou semi-intelectuais, vamos colocar dessa forma que eu acho que fica melhor, intelectuais ou semi-intelectuais, têm os seus momentos de falta de noção. Aqui semi-intelectuais eu não estou usando num sentido pejorativo, pode até parecer, mas não é. Quarto, desafiado a argumentar, não conseguiu. Não, calma. Eu não aceitei o debate desde o início justamente porque eu acredito que eu tenho uma falta de capacidade temporal. Eu não tenho falta de capacidade de descobrir por que os argumentos dos outros estão errados. Só que eu demoro para fazer isso. Por isso eu não aceitei nenhum desafio. Mas uma vez que os ataques são feitos, desafiado, eu não aceitei o desafio. Mas se o fato de eu não aceitar o desafio não vai impedir as pessoas de me atacarem argumentativamente, eu vou acabar respondendo, pelo menos em algum momento, né? Por saber justamente a minha capacidade de ser limitada temporalmente. Não que eu entenda isso nenhuma deficiência, porque eu não gosto de pensar nesses temas. Né? Não que eu não consiga responder, mas eu demoro para chegar a conclusões
em determinados temas, né? Algumas eu consigo responder muito mais rápido, outras não. Tá. Quinto, não reconheço o erro. Eu não reconheço mesmo, porque eu acho que os temas seriam trabalhados. Os temas com informações falsas contra a minha pessoa, o erro não foi meu, acho que havia uma possibilidade de escândalo grande. Os temas seriam trabalhados, o erro não é meu. Eu saí justamente para prevenir uma questão argumentativa. Ah, mas aí deixou de falar dos mandamentos. Já falei sobre isso. Deixou de falar dos mandamentos. Não, porque eu poderia retomar depois, se não houvesse ataques à minha pessoa em um segundo momento. E aí eu até entendo que parcial responsabilidade poderia ser minha. O pessoal entende que isso é vinho, que isso é droga, que isso não sei. Não, eu até posso fazer. São 3 possibilidades. Né? Eu teria responsabilidade por filho espiritual, porque eu teria pregado, as pessoas acreditariam porque eu falei. No segundo momento, não, são apenas pessoas desamparadas que eu ajudei, então não seriam filhos espirituais. Ou mesmo eu não teria responsabilidade nenhuma. Eu considerei as 3 possibilidades. Mas mesmo que eu não tivesse responsabilidade, eu achei interessante a ideia de falar dos mandamentos, embora eu tivesse fortes dúvidas sobre isso. Talvez farei um vídeo depois sobre, já falei sobre esse tema, mas de repente pode ser que eu traga novas informações. Por isso eu não reconheço o erro. Né? Não reconheço o erro. Deveria ter ficado para falar dos mandamentos. Não, porque haveria muitos argumentos baseados em falso testemunho no que se refere à questão trabalhista. E mesmo argumentos repetidos. Não mesmo. E acho que consegui superar essa questão, sim. Meu argumento é melhor. Evitei um conflito argumentativo. E o escândalo das pessoas. Sexto, é atribuir aos outros a responsabilidade pelo que diz. Não, eu atribuo aos outros a responsabilidade pelo que eles fizeram ou fariam, e que eu disse que eles fariam, ou o que eu disse que eles fizeram. Eu não atribuo aos outros a responsabilidade pelo que eu digo. Ou seja, se eu digo alguma coisa, a responsabilidade é dos outros. Não, eu responsabilizo as pessoas por aquilo que elas fizeram. E mesmo também por aquilo que elas disseram. Talvez eles estejam falando em relação à questão da responsabilidade do... Eu falei que a responsabilidade era deles em relação à questão dos filhos espirituais. Porque era. Se havia filho espiritual ou só pessoas desamparadas, são eles que roubaram os filhos ou impediram que eu pregasse para pessoas desamparadas. É a verdade. Mas eu sou responsável. Eu entendi a acusação que era falsa sobre a questão de eu ter deixado as pessoas presas sabendo, essa era uma acusação falsa, mas eu entendi que o pensamento poderia ser verdadeiro, que eu seria responsável se não houvesse ataques. Isso estava na minha cabeça naquele momento, por isso eu me senti acusado. Me senti até mal com a situação, porque eu entendi que havia essa abertura. Entendeu? Então essa é a questão. Eu atribuo às outras a responsabilidade pelo que eu digo. Por exemplo, eu nem trouxe, nem fui o primeiro a trazer a questão dos filhos espirituais. Eu fui acusado disso. Eu fui acusado antes e depois falei. Foi os outros que falaram. Em 2 oportunidades. E depois esse argumento continuou sendo dito em outros momentos. Né? Mas o argumento ele não veio... eu não trouxe, por exemplo, no canal esse argumento inicialmente. Até onde eu lembro, eu não fiz isso. Eu ouvi esse argumento na rua, depois eu vi num seriado, né? E aí, eventualmente, trouxe uma resposta sobre isso. O argumento não foi inicial meu. Na questão do YouTube, o argumento não foi inicial meu. Não estou falando que eu ouvi esse argumento na internet. Eu estou dizendo que quando eu trouxe o argumento no canal, eu tinha ouvido antes, na rua e num seriado. Foi isso que aconteceu. Esses são os fatos. Então, e daí, claro, que deu uma forma... atribuiu aos outros, por exemplo, a responsabilidade pelos filhos espirituais. Já que eu falei, não, eu não fui o primeiro a falar. Se é sobre isso, eu não fui o primeiro. E eu atribuo aos outros a responsabilidade pelo que eu digo, não. Pelo que eles fariam. A responsabilidade de eu sair do ministério é deles, porque eles me acusariam. Um tema que ia levar, no meu entendimento, bastante tempo e que haveria muitos argumentos que eu teria que responder. E que havia o risco de as pessoas entenderem que era a meu respeito, mas eram informações falsas e eu não necessariamente iria conseguir responder. Foi isso que aconteceu. Então eu não atribuo aos outros a responsabilidade pelo que eu digo. Eu atribuo aos outros, ou se eventualmente aquilo que eu digo deriva de um fato ou de um ato cometido por essas pessoas. Aí a responsabilidade é delas também, de certa forma. Né? Eu só estou falando daquele tema porque elas causaram um problema, ou fizeram alguma coisa errada, ou falaram alguma coisa errada. Se eu estou aqui corrigindo informação, sim, a responsabilidade um pouco é de quem cometeu o erro anterior. Ou por fala, ou por ato, né? Ou por gesto. Então é isso. Descaracterizando, o Mauro César se foi contra a minha pessoa. Sobre a questão dos filhos espirituais, vocês não me impressionaram com o argumento de deixar as pessoas presas. Tanto porque eu achei que esse argumento era fake, no sentido da questão da sabedoria
A sabedoria prévia de eu ter deixado, como se eu soubesse que eu deixei as pessoas presas, como se eu tivesse essa intencionalidade. Eu sabia que isso era bizarro. Só que a questão do retorno me abalou um pouco, porque eu falei, poxa, há a possibilidade de que se não houver ataques eu sou responsável mesmo. Só que não aconteceu isso, eu voltei e fui atacado. Eu não era responsável, mas eu fiz a pregação justamente para eliminar minha responsabilidade, caso em algum momento eu não fosse atacado em outra circunstância desse ministério, porque de repente eu não seria atacado realmente todos os dias. Mas eu eliminei a minha responsabilidade na última tentativa de retorno ministerial, no caso, em igreja, não retorno ministerial, mas para resolver essa questão específica, porque eu acho que era algo digno de ser resolvido. Então, valeu apenas esse complemento, descaracterizando aí os argumentos de Mauro César Pereira, e valeu, possamos estar tendo os melhores esclarecimentos. É isso aí.